Olá pessoal, nós estamos continuando esta série Uma Vida Cristã Saudável. É mais uma parte, é uma continuação da anterior. Agora vamos frisar o capítulo 2 da primeira carta de João, que é uma carta diagnóstica, escrita para testar a saúde da igreja. E não só para mostrar o diagnóstico, mas também o remédio e o tratamento. Então ele começa dizendo aqui no capítulo 2, interessante, ele diz assim: meus filhinhos, eu escrevo estas coisas para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Porque quando você lê no capítulo anterior, o versículo 9, se confessarmos nossos pecados, Ele é justo para nos perdoar os pecados, purificar toda injustiça, parece uma coisa muito fácil, até meio banal. Eu posso pecar à vontade, mas não é bem assim. Os seus pecados foram pagos um por um, lá na cruz do Calvário. Pecados passados, presentes e futuros. Foram pagos. Deus castigou cada um deles. Todos os seus pecados foram castigados em Jesus. Então ele está dizendo: escreva essas coisas para que não pequeis. Mas se acidentalmente, você que já é nascido de Deus, que não vive mais na prática do pecado, mas você pecar, isso pode acontecer, temos um advogado, Jesus nos defende. Ele diz aqui também, ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos, mas também pelos pecados do mundo inteiro. Propiciação significa que ele é propício, quer dizer, favorável a nós. Então ele está a nosso favor, advogado de defesa, advogado que está do seu lado para te defender. Mas você tem que admitir que pecou e confessar, e assim estará resolvido, está anulado e perdoado e purificado o seu pecado pelo sangue de Jesus. Ele diz aqui: se nós o conhecemos, nós guardamos seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. Olha, João aqui ele é muito claro, ele rasga o verbo. Olha só, ele diz aqui: se você diz que conhece a Deus, mas não obedece seus mandamentos, é mentiroso. Então nós precisamos fazer uma autoanálise. Estou guardando os mandamentos? Então eu não conheço a Deus, porque quem conhece a Deus obedece, passa a ter temor, quer agradá-lo em tudo. E assim então diz que o amor de Deus é aperfeiçoado em nós. E diz também: aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Ele também faz um confronto aqui no capítulo 2, no versículo 9. Quem afirma estar na luz, mas odeia o seu irmão, continua nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas o cegaram. Tem muita gente perdida por aí, não sabe para onde ir. Pode ser que é isso, tem ódio guardado no coração e vai obscurecendo a sua visão espiritual. Fica em trevas, não sabe para onde vai. Vai atrás de profeta, vai atrás de pessoas, de conselhos, de conferências, livros, isso, aquilo, mas se estiver com ódio no coração, está em trevas. Não vai conseguir ver o caminho que deve seguir. Mas aquele que ama o seu irmão está na luz. Amém? Mas na continuação, João então entra na parte muito importante aqui, porque ele apresenta aqui 3 categorias ou 3 níveis de discípulos de Jesus. Tem os filhinhos, os jovens e os pais. Então, a partir do versículo 12 ao 14, do capítulo 2, ele diz: filhinhos, escrevo-vos porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Pais, escrevo-vos porque conhecestes aquele que é desde o princípio. E eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes e a palavra de Deus está em vós e já vencestes o maligno. Olha só, no nível 1 são os filhinhos. Eles têm uma certeza, seus pecados foram perdoados. E ele tem certeza que Deus é seu Pai. Em qualquer lugar, em qualquer nação do planeta, você encontrar alguém que diz que é cristão, mas não tem certeza que seus pecados foram perdoados, e nem tem certeza que Deus é seu Pai, certamente não é filhinho ainda, nem nasceu de novo. Mas esse é o nível dos filhinhos. Ele não vai muito além disso não, viu? Ele só sabe que é filho de Deus, então por isso ele vai para o céu, porque é filho de Deus, seus pecados são perdoados. Mas esse é o nível básico, tem que prosseguir. E ele diz que os jovens já estão em outro nível, tanto que ele diz que são fortes, os filhinhos são fraquinhos, são frágeis. Há muita gente frágil na igreja, a gente tem que pisar em ovos, eles são melindrosos, são delicados. Qualquer coisa que acontece que os assusta ou os deixa magoados, eles não conseguem lidar com as situações, os conflitos da vida, mas o jovem não. Jovens, vós sois fortes, a palavra de Deus está em vocês.
Deus está. Quando a palavra de Deus entra, te fortalece, você cresce na palavra, você fica forte até na batalha espiritual e vence o maligno, vence as tentações. O jovem então ele já está entendendo o reino espiritual, as batalhas, as lutas, e ele sabe como orar, como guerrear espiritualmente e é um grande vencedor. O filhinho você tem que carregar, você tem que empurrar, muitas vezes tem que lutar por ele. Ele não sabe ainda lutar por si mesmo. O jovem não. Ele entra na batalha, a palavra de Deus o fortalece e ele vence o maligno. Mas aí vem um outro nível muito maior que ele chama de pais. Pais são aqueles que geram filhos. Por que a igreja às vezes não cresce? Porque são filhinhos e filhinhos não geram filhos. Somente pais, adultos, pessoas adultas, maduras, vão gerar filhos. Então, à medida que você já chegou nessa maturidade que o jovem chegou, a palavra de Deus está dentro de você, você está fortalecido nela, você já vence o maligno, você vai subindo para outro nível, agora se torna pai, pai espiritual, adota filhos, gera filhos, cuida de pessoas, você não está apenas sendo cuidado, agora você pode cuidar, você não precisa ser apenas protegido, você pode proteger, você não está apenas aprendendo, agora você pode ensinar. Os pais espirituais são muito importantes, porque os que fazem a igreja crescer, tanto em qualidade como em quantidade, ok? Mas ele continua dizendo aqui nesse capítulo 2, não olhe o mundo, não é que no mundo há. Olha, tem muita gente que o coração está no mundo, a igreja está mundanizada. Acho que as únicas coisas que valorizam são as coisas da terra. A Bíblia diz, você que já nasceu de Deus, nasceu de novo, pensa nas coisas que são do alto. Você tem que juntar tesouros no céu, não na terra. Não é que você não possa ter propriedades aqui, mas você não pode amá-las. Você pode ter coisas aqui, mas você não pode colocar o coração nelas. Há um salmo interessante diz assim, se as vossas riquezas aumentam, não ponhais nelas o coração. Pode ser que Deus te dê prosperidade, mas isso não é o mais importante. Cuidado, porque não você pode amar o mundo e aí o amor de Deus sai de você. Porque diz assim que a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação da vida não procede do Pai, mas do mundo. E o mundo passa com todas essas concupiscências, mas aquele que faz a vontade do Pai permanece para sempre. Na sequência aqui dessa carta, João também começa a dizer e prevenir, dizendo, filhinhos, é a última hora. É interessante que ele lembra das palavras de Jesus, olha, nos fins dos tempos virão falsos profetas, anticristos, etc. E já apareceu naquele tempo. Então dá a entender que ele achava que já estava no fim dos tempos, diz assim, olha, é a última hora. Ele está falando dos anos 90, depois de Cristo, no primeiro século ainda, mas dizendo, é a última hora. E significa que nós sempre estamos na última hora, Jesus está para voltar. E em todos esses 2000 anos ou mais que já passaram, da carta de João, continuam anticristos infiltrados na igreja. Então ele fala assim, tenham cuidado, eles surgiram do meio de nós, mas não eram dos nossos. Porque se fossem dos nossos, teriam permanecido aqui, mas eles vieram sorrateiramente, foram introduzidos apenas para contaminar o corpo de Cristo. Mas ele também diz que todo que nasceu de Deus tem uma unção de Deus, uma unção do santo, que ele diz aqui, que nos ensina. Esse é um discernimento espiritual, você logo vai entender, essa doutrina não é de Deus, olha, aquele discurso não é de Deus, aquela pregação, aquela palavra, aquela frase, aquele conselho não é de Deus. Vocês têm uma unção que procede do santo e todos vocês têm conhecimento. Outra versão diz, não há necessidade que ninguém vos ensine. Ele está dizendo aqui que não é necessário que uma outra pessoa venha me dizer o que é de Deus e o que não é de Deus. Eu tenho o Espírito Santo e a unção dele me ensina isto. Eu vou saber quando é de Deus e quando não é de Deus. É só ficar ligado em comunhão com o Espírito Santo. E essa unção que me ensina vai me dar discernimento. E ele termina aqui dizendo, eu escrevo essas coisas a respeito daqueles que os querem enganar. No versículo 26 ele fala sobre isso. Tem muita gente querendo enganar os filhos de Deus. Muito espírito de engano. Mas a unção que receberam dele permanece em vocês. E não precisam que alguém os ensine. Mas permaneçam nele como ele os ensinou. Permaneça na palavra de Deus. Deus disse, se vós permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. É importante permanecer na palavra. Aquele que edifica a sua casa na rocha é aquele que ouve a palavra de Deus e pratica. Cuidado, muita gente ouve e não pratica. Então já está fazendo sua casa na areia, essa casa vai cair.
mas você pode ter uma casa sólida, uma casa firme, uma casa espiritual inabalável. Tem que estar firmada na palavra de Deus. Para completar aqui o capítulo 2, ele faz uma recomendação importante. Filhinhos, agora permaneçam nele para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados diante dele na sua vinda. Se vocês sabem o que é justo, saibam também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. E através desses princípios você vai fazendo o seu autodiagnóstico. O nosso grande desejo é que você realmente alcance uma vida cristã saudável para a glória de Deus.